Vamos continuar a aula de literatura. Não esqueci. Eu comecei a trabalhar literatura desde o princípio. E o princípio é chamado de antiguidade clássica, que você pode chamar tanto antiguidade ou antiguidade. Tem a dupla pronúncia. Um tempo tão distante, quando nós temos ali os primeiros sinais da literatura. Foi na antiguidade clássica que nasceram os gêneros literários. E os gêneros literários são importantíssimos para entendermos os gêneros textuais. Esses gêneros textuais que caem muito em prova, qualquer prova, até prova de concurso, sabia? Aí você vai dizer, mas concurso público não pede literatura. Não pede literatura, mas pede gênero textual. Os gêneros textuais, eles vão derivar dos gêneros literários. Para entender exatamente esta questão de gênero textual, de gênero literário, é preciso acompanhar a aula desde o início. E hoje eu vou falar sobre o gênero literário dramático. Fique comigo. Aqui comigo você tem muita aula. Antes de eu continuar com a aula de hoje sobre o gênero dramático, deixe-me explicar algumas dúvidas que surgiram na mente dos meus seguidores. Eles disseram, professora, são muitas aulas. E a senhora fala sobre redação, sobre literatura, gramática, é muita coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou organizando os vídeos, eu estou enumerando aula de literatura 1, aula de literatura 2. Você pode seguir, estudar para o vestibular, pegar o edital do vestibular que você vai fazer e seguir ali conforme o conteúdo. Eu coloquei aula de literatura 1, antiguidade clássica, gênero lírico, que fala da poesia, essa poesia que dá emoção, do coração, dessa poesia que vai derivar muitos tipos de poesias, como o soneto, a ode, esparsa e tantos outros. Falo sobre a antiguidade clássica, gênero épico, as epopeias. Do gênero épico vai derivar a nossa narrativa. E o que nós temos de narrativa? O romance, a fábula, o conto, tudo que tem ali um narrador que conta a história. Hoje eu vou falar sobre o gênero dramático. E o gênero dramático é o teatro. Também nas aulas de redação eu vou colocando por assunto. E nas últimas aulas eu comecei a trabalhar oficinas de redação. E eu estou enumerando também as oficinas. Na aula de gramática eu comecei por fonologia, que é o primeiro conteúdo da gramática, e comecei a enumerar aula 1, aula 2 e assim por diante. Acredito que dá para seguir. Também eu entro ao vivo nas aulas, falo muito de literatura. Estou trabalhando o modernismo, é só seguir os passos do modernismo que você vai conseguir. Falo sobre obras literárias também, falo sobre redação, sobre proposta de redação e tudo mais. Vou tentar enumerar de forma que você consiga acompanhar, tudo bem? Mas hoje nós vamos trabalhar o gênero dramático. E antes que eu me esqueça, se ainda não está me seguindo, me segue. É muito importante para manter esse trabalho vivo. É um trabalho que vai servir para milhares de alunos que estão tentando vestibular, as pessoas que estão tentando concurso público. Eu preciso que vocês me ajudem também para eu poder ajudá-los. Não esqueçam de colocar o meu like, o like é importante, o like conta. E mais ainda, não esqueçam de enviar este vídeo ou outros vídeos do meu canal para as pessoas que precisam estudar. Isso também vai ajudar bastante. Desde já eu agradeço. Vamos voltar à aula. O gênero dramático, ele surgiu na antiguidade clássica e ele derivou da lira grega. Sim, a lira que eu já falei em outra aula, da lira que derivou o gênero lírico. O gênero lírico que fala da poesia subjetiva, que fala das emoções, que fala dos sentimentos, essa poesia que nós conhecemos bastante. Dessa lira, do gênero lírico, derivou também o teatro. O teatro ele vai ser derivado da mesma forma que o gênero lírico dos festivais, dos festejos da época. É preciso compreender o contexto.
Um outro autor que falou bastante sobre a questão dos gêneros literários foi Aristóteles. Aristóteles, o grande filósofo da Antiguidade Clássica. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que o início da literatura, que nós chamamos de Antiguidade Clássica, ou classicismo antigo. Esse classicismo, ele vai dar origem à literatura depois deste período que nasce antes da escrita, que é um período assim bem distante. Nós vamos ter o início da Idade Média, e a Idade Média também vai ser um tempo bem longo, quase 1000 anos. Quase 1000 anos. É aquele período mais tenso sobre o domínio da igreja. Na literatura, durante uma boa parte dela, nós vamos estar entre dois pensamentos, um comandado pelo homem e outro comandado por Deus, pela fé. Eu não estou dizendo Deus no sentido assim que Deus abençoa tudo, está presente na literatura. Estou falando do espírito religioso da época. A literatura fala de uma época, a vivência do homem em determinada época. A antiguidade todinha, ela é dominada pelo antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Porque na antiguidade clássica nasce a filosofia, quando o homem começa a usar a mente, o raciocínio para pensar. Mas é claro que na antiguidade clássica nós temos a herança dos gregos, com toda a sua grandeza na arte, na literatura e em tudo mais. E o povo grego tinha uma mente fabulosa. Temos a mitologia, que antes do pensamento, os deuses explicavam tudo. E a mitologia vai servir de característica para a obra da Antiguidade Clássica. Vai ser a presença, por exemplo, do maravilhoso na epopeia. E todas as vezes que uma escola literária imita a Antiguidade Clássica, vai haver essa ocorrência do maravilhoso, que é a ocorrência da mitologia. Aí você vai me perguntar, ué, professora, tem momento em que a escola literária ela volta para a Antiguidade Clássica? Tem sim. O Renascimento, que vai ser depois do humanismo, que o humanismo é um período de transição, já eu explico isso. O Renascimento, que se dá na Europa, não se dá no Brasil, ele volta à Antiguidade Clássica e imita os clássicos. Imita. As características que existem na Antiguidade Clássica, como a beleza, a harmonia, o equilíbrio, a simetria, tudo é tão perfeito. O antropocentrismo também vai estar presente no Renascimento, porque ele volta à Antiguidade Clássica e imita. A Antiguidade Clássica é chamada de classicismo antigo e o Renascimento é chamado de classicismo renascentista, em épocas diferentes. Nós temos aqui a Antiguidade Clássica, que o marco é a escola de Mileto, a escola de filosofia no 6º século a.C. O Renascimento vai se dar em 1500. E nós vamos ter mais tarde o foco Portugal. Primeiramente nós vamos ver a literatura de forma geral, depois focamos em Portugal e então no Brasil. É assim que o edital vai pedir para você. A maioria mesmo dos editais eles pedem desta forma. Tem mais ainda que volta a imitar a Antiguidade Clássica? Tem sim, o arcadismo, que é chamado de neoclassicismo. O arcadismo também volta a imitar os clássicos, volta à Antiguidade Clássica. Então nós temos o arcadismo, que é o neoclassicismo, o Renascimento e a Antiguidade Clássica, literatura que apresenta característica semelhante. Só que, claro, o Renascimento 1500, o arcadismo mais adiante, então cada um na sua época, com certeza. Nós temos o início, a Antiguidade Clássica, onde nascem os gêneros literários. Depois nós vemos a Idade Média. De literatura nós vamos estudar as cantigas de trovadorismo e as novelas de cavalaria. Não que só existiu isso de literatura durante toda a Idade Média, tem em outros lugares, mas nós vamos estudar o que interessa para o vestibular. Entre a Idade Média, ali com as cantigas trovadorescas, para o Renascimento, vai existir um período de transição que se chama humanismo. Período de transição não é escola literária, é só período de transição, porque ele apresenta a característica dos dois períodos, tanto do Renascimento quanto a volta melhor dizendo, ele apresenta a característica dos dois períodos, tanto ainda da Idade Média quanto do Renascimento, sendo que o Renascimento volta à Antiguidade Clássica. Acho que consegui explicar.
Aí depois do Renascimento depois do Humanismo nós vamos ter o Renascimento, depois o Barroco, depois o Arcadismo, o Romantismo e assim por diante. Quero que você comece a fazer essa linha do tempo comigo, sempre ficando em mente como que ocorre a literatura. A cada aula de literatura eu volto a trabalhar sobre isso, tá bom? Então, Aristóteles observa na poética que o termo drama, que significa agir, que significa ação, faz referência ao fato de, nesses textos, as pessoas serem representadas em ação. Essa ideia do drama, a ação, mostra que as pessoas vão ter que representar. Já vai nos dar aí a primeira característica do gênero dramático, que é o teatro. Ao identificar o drama com um dos gêneros literários, Aristóteles considerou uma característica importante desses textos. Eram feitos para serem representados, dramatizados. Olha como nasce o teatro, mas quando ele ainda nasce muito pequeno. O teatro ele vai ter uma longa história aí pela frente para crescer e tudo mais. Mas na Antiguidade Clássica, o gênero dramático ele foi valorizado pela elite. Era um teatro para os grandes, né, para a nobreza. Eu digo que a plebe ainda não era tão acostumada, não tinha conhecimento necessário para assistir a uma peça de teatro naquela época. O teatro ele vai se tornar popular com Gil Vicente, no Humanismo, um dramaturgo português, que nós vamos verificar mais adiante. Mas, por enquanto, o teatro ele é muito texto de elite. O que nós podemos dizer, então, de teatro? O teatro, esse eu narrativo, está entregue a uma personagem, que ela vai conduzir a ação, ou em forma de monólogo, fala sozinha, ou em forma de diálogo com outras pessoas. E eu disse essa voz narrativa, porque no teatro não existe narrador. O narrador é da narrativa, o narrador nasce no gênero épico, que mais tarde vai dar origem à nossa narrativa. Na língua portuguesa, esse termo drama, nós temos outras origens também. Um drama pode ser um problema, um conflito. Quando eu digo fulano está vivendo um drama, ele está vivendo um conflito. Ou eu posso dizer algo mais coloquial, menino, não faz drama, reage. Então esse não faz drama, deixa de mimimi, como dizem hoje em dia. A língua portuguesa nos possibilita essa polissemia, esses vários contextos, mas não confundam. Nós vamos ver que hoje, nessa extensão dos gêneros textuais, eu posso ter um gênero, por exemplo, uma música, que é um gênero textual, e dentro da música ter misturas de gêneros. Uma música que pode conter narrativa, que pode conter drama, drama do teatro, drama de representação de ação, que pode conter uma saga. Se contém uma saga, uma luta de alguém por alguma coisa, por uma nação, por uma cidade, por um ideal, já tem a ideia do épico. Não vai ter epopeia, porque para existir a epopeia tem que ter todas as características da epopeia. O teatro ele vinha representar dentro da sociedade grega um meio cultural, como eu falei para vocês, era um acontecimento importante na vida social dos cidadãos gregos. Havia o local, o anfiteatro, ainda existem ruínas de anfiteatros antigos, famosos. Se você observar, ele era todo formado, né? Parece um cone, parece um funil. E justamente lá embaixo ficava o local onde os atores eles representavam. E esses anfiteatros eles eram projetados para que o som fosse alcançado por todos, alguns eram imensos. Você pode observar ruínas aí do teatro de Dionísio em Atenas, na Grécia. Pode observar várias ruínas, anfiteatros imensos, às vezes ainda muito cercados por floresta. Até hoje existem ruínas e eu sou louca para conhecer um desses. E justamente não havia toda essa questão do som que nós temos hoje. Deveria ser uma forma de que o som pudesse chegar a todos, e as arquibancadas aí eram feitas mesmo de pedra, tipo o nosso cimento de hoje em dia. Tudo muito bonito, como você pode observar. Como eu falei, o teatro ele derivou da lira grega, do gênero lírico, era um acontecimento importante. Primeiro derivou o que nós conhecemos por tragédia. No teatro grego havia
dois tons, né? O tom ou era a tragédia ou era a comédia. Mais tarde vai derivar a tragicomédia, mas a tragédia, que é um tom mais sério, fala de paixões humanas, era uma coisa assim, muito forte mesmo, a tragédia. Ela derivou primeiro que a comédia, que era um tom mais leve. O engraçado, às vezes o aluno, professor, não consegui rir, é porque o engraçado é o engraçado para a época, era um tom mais leve. Mas justamente dos festejos a Dionísio, a tragédia derivou exatamente desse acontecimento. Começou a aparecer ali os ditirambos, que era uma espécie de coro. No teatro antigo nós vamos verificar que dentro da estrutura existe o coro, existem as personagens, o coro pode ser um grupo de vozes, esse grupo de vozes fica às vezes por detrás de uma cortina, por detrás de uma porta, às vezes fica num canto. A personagem entra, conversa com o coro. Mais tarde, nesse festival, eles começaram a falar e responder, até chegar ao corifeu. O corifeu era uma espécie de regente. Ele fazia, eu digo que o drama caminhar, a ação caminhar. O corifeu entrava, conversava com o coro. Quando mais tarde chega o ator, né, que é o hipoctrés, vem de hipócrita, de representação, que ele era o principal. Ele começava a conversar com o coro, começava a conversar com outros personagens, entrava o corifeu e assim surgiu a tragédia. A comédia, ela vai também surgir de festejos, só que eram festejos alegres. Havia uma espécie de procissão, de comitiva, que eles saíam pelos lugares, pelas comunidades, fazendo aquele cortejo, representando de forma mais alegre, de forma menos séria do que foi a tragédia. Então havia dois tons, que era a tragédia e a comédia. O espaço era ainda muito limitado, não havia essa mudança de cena como nós costumamos ver hoje em dia no teatro. Então era aquele mesmo lugar. Nós vamos ter ali uma projeção já diferenciada quando eles representam a tragédia Medeia, que eles conseguem fazer uma elevação, tipo um carro de fogo, por onde a Medeia foge, mas para a época era novidade. E o tempo era sempre muito limitado também. Quando acontecia essa representação das peças de teatro, já estava ali da metade do acontecimento para o final. Então aquela sociedade que ia assistir, ela já deveria estar preparada, sabendo de algumas coisas, para poder acompanhar todo o desenrolar da apresentação. Era geralmente a sociedade mesmo mais alta que frequentava esses lugares. Assim, nós temos 3 unidades básicas, que é o tom, tragédia ou comédia, o espaço e o tempo. O que nós podemos falar ainda mais da tragédia, que a característica da tragédia é que ela representava os dramas mesmo, geralmente era uma paixão, era um acontecimento que levava a um final ruim, trágico, como o nome já diz. As personagens eram personagens que representavam mais a nobreza, ou deuses, né? Então sempre havia ali um acontecimento que fazia desencadear essa ação ruim. Na tragédia havia a catarse. O que é a catarse? Quando o povo assistia todo aquele drama, toda aquela coisa ruim, o povo chorava diante daquilo. Então quando chorava havia liberação da alma, o refrigério da alma. Isso era a catarse que existia na tragédia. É claro, a comédia eles iam para rir. Era um acontecimento mais sereno. Entre as tragédias, existe a tragédia de Prometeu acorrentado, do Ésquilo. Ésquilo foi um dos grandes dramaturgos da Antiguidade Clássica. E essa tragédia vai falar de Prometeu, que existem várias versões, que ele roubou o fogo de Zeus, que daria sabedoria aos homens, e deu aos homens. E Zeus, com raiva, pegou e aprisionou Prometeu, que era uma espécie de deus, né, no monte. E ali ele ficava no monte, onde as aves iam comer o seu fígado durante o dia, e depois o fígado se regenerava, e aquilo era sempre a mesma coisa, como punição por ter dado o fogo de Zeus, que era sabedoria, aos homens. Outra tragédia muito conhecida, que também tem algumas versões, mas eu vou falar da tragédia de Sófocles. Quase eu não falo o nome, Sófocles,
Difícil esses nomes da antiguidade. Era Édipo Rei. E justamente nós vamos ter aí até hoje, né, o complexo de Édipo, que a psicologia trouxe da tragédia, que houve uma profecia em que o rei Lion e a Jocasta, que era a esposa, iriam ter um filho, e esse filho iria matar o pai e casar com a mãe. Tentando driblar os deuses, Lion mandou matar o filho, amarrar uma pedra pelo pé e jogar. Só o que aconteceu? Édipo, que era o filho do casal, sobreviveu. E o tempo passou, findou que Édipo, em uma encruzilhada, quando ele encontra lá a esfinge, que decifra, né, o segredo da esfinge, uma encruzilhada que tem, finda matando Laio sem saber que era o pai dele, porque ele tinha sido criado por outras pessoas. E depois ele casa com a Jocasta, que é a mãe, sem saber que é a mãe, e tem filhos e tudo mais. A tragédia vai começar quando existe uma praga na cidade de Corinto. E justamente a praga era por causa de alguém que tinha matado o rei Laio. E depois de o desenrolar dos fatos, Édipo vai descobrir que a pessoa que matou o pai era ele, Édipo, e tinha casado com a mãe. E a tragédia está feita. Jocasta sobe para a torre, arranca os cabelos pela raiz, amarra um lençol no pescoço e se joga da janela da torre e morre. E Édipo vaza os próprios olhos porque ele não queria ver a desgraça que se acometeu sobre ele, de ter casado com a mãe, e os filhos dele, ao mesmo tempo que eram irmãos, ele também era pai. Era uma tragédia. E assim ele vai andar errante pela vida. Era um acontecimento bem forte mesmo. Tanto é que a tragédia ela era muito mais forte do que a comédia. E eu acredito assim, que o gênero muito valorizado na época. Uma outra tragédia que eu acho assim, bem interessante é a Medeia. Que inclusive mais tarde, agora na década de 60, o Chico Buarque ele vai fazer uma peça de teatro também fazendo uma intertextualidade com a Medeia. Eu acho interessante. A Medeia era uma mulher muito perversa, muito má. Ela foi capaz de enganar os pais, enganar o pai, que era rei, matar um irmão, fazer tudo para ficar com o Jasão, naquela briga lá do Velocimo de ouro. Quando ela faz tudo isso, ela casa com o Jasão e se mandam para Corinto. E vivem lá, têm filhos e tudo mais. Só que Jasão cai na besteira de se apaixonar pela filha do rei de Corinto e deixa a Medeia para casar com a filha do rei de Corinto. Aí imagina, Medeia ela era uma espécie de feiticeira também, ela se dizia filha do rei Sol, e a coisa foi feia. Quando ela deixou, ela não perdoou, ela foi para se vingar. O rei de Corinto temia a Medeia e expulsou da cidade de Corinto. Só que ela pediu um dia, somente um dia, para se ajeitar. E ela fez uma desgraça medonha. Primeiramente, ela fez uma roupa nupcial e fez os filhos entregarem para a mulher que seria de Jasão, a rival. E os filhos foram lá e entregaram. Quando ela vestiu a roupa, ela se queimou todinha. O pai dela foi tentar tirar aquela roupa que estava enfeitiçada, também morreu queimado. O Jasão, triste da vida, correu lá para Medeia. Só o que fez a Medeia foi capaz de matar os próprios filhos para fazer o Jasão sofrer, que ela queria que o Jasão sofresse. Ela foi lá, matou os filhos e fugiu numa carruagem do Deus Sol, que era o pai dela e tudo mais. Era uma mulher terrível, terrível mesmo. Era uma tragédia e tanto. Uma das partes aí que você pode observar é quando havia o coro, que eles pediam muito para que Medeia não fizesse isso. Ele diz o seguinte: idos são os tempos de respeito aos juramentos, a honra desapareceu da nobre Hélade. Não se encontra mais em toda a vastidão da nossa terra, voou além dos céus. Não tem mais espaço na casa de teus pais, pobres de ti. Era teu porto, teu abrigo seguro para as tempestades da existência. E aqui teu leito foi ocupado por outra mais ditosa. Teu lar tem outra rainha. Aí é quando entra Jasão. Jasão diz: não é a primeira vez que noto, muitas vezes notei a desgraça que é um temperamento exacerbado. Por exemplo, agora bem poderias permanecer neste país e nesta casa, se soubesses obedecer à vontade dos que te são superiores. Quem te expulsa de Corinto não somos nós, até condescendentes. São tuas palavras insensatas. A mim
Estas palavras não me dizem nada, pode continuar apregoando ao mundo que Jazão é o mais vil dos homens, mas depois do que gritas contra o soberano, o banimento é até uma punição bastante generosa. Foi quando ela foi banida pelo rei. Aí Medeia diz: a única expressão que minha língua encontra para definir teu caráter, tua fala de virilidade, é o mais baixo dos canalhas. Vieste a mim, estás aqui para quê? Tu ser odiado pelos deuses, odiado por mim, por toda a humanidade? Não é prova de coragem nem de magnanimidade de olhar na cara os ex-amigos, na esperança de que esqueçam todo o mal que lhes fizeste. E isso se chama cinismo e vem com as piores doenças do caráter humano, a falta de pudor, a ausência de vergonha. Abandonei pai e pátria e vim contigo para eu. Meu amor era maior do que a minha prudência. Depois provo que a morte de Pélias, do modo mais terrível, nas mãos das próprias filhas. E assim te livrei de todos os temores. Tudo isso eu fiz por ti e, vil traidor, procuraste uma nova esposa, embora já tivéssemos procriado 2 filhos. Se eu não houvesse te dado descendência, teria perdoado tua busca de um novo leito. Já morreu em mim há muito tempo toda e qualquer confiança em tuas juras. Céus, a que coração mais traiçoeiro confiei minha esperança. Aí o Corifeu entra e diz: há algo terrível e incurável acima de qualquer compreensão mortal no ódio que nasce entre próximos e amados. Essa peça é de Eurípides, que foi também um grande dramaturgo da antiguidade. Muito bem, a comédia, ela, como eu falei, ela é bem mais amena, ela é bem mais leve, ela servia para ser engraçado. Um dos grandes comediógrafos da antiguidade clássica foi o Aristófanes. Uma das peças dele foi a peça Paz, né? Eu até acabei de ler recentemente, em que havia um problema de guerra em Atenas, e justamente naquela época das guerras na região do Peloponeso, e estava uma coisa terrível. E o que aconteceu? Havia um lavrador entre eles que era Trigeu, e ele resolve subir ao céu no escaravelho. Imagina, o escaravelho, aí eles fazem um monte de piadinha, porque o escaravelho come cocô, aquela coisa toda, eles chamam muitos palavrões. A comédia são pessoas mais simples, os deuses, tem a presença dos deuses, mas geralmente envolvem as ações das pessoas mais simples, existem muitos palavrões, muitas coisas pesadas, né? Para aquela época e para hoje também. E aí ele vai, sobe ao céu no escaravelho, quando chega lá encontra Hermes, e o Hermes está muito assim chateado, mal-humorado, e ele diz que está tendo toda aquela guerra porque os deuses foram embora para o Olimpo e eles aprisionaram a Paz. E junto da Paz, aprisionada numa grande gruta com a pedra, estava a abundância e a alegria. E o que o Trigeu faz? Ele reúne todos os lavradores de Atenas e ele vai tentar libertar a Paz, porque Hermes não quis ajudar. E depois de muito esforço, eles conseguem tirar a pedra, libertam a Paz, e o Trigeu faz o quê? Casa com a abundância e dá alegria para o pessoal do Senado. É uma coisa assim bem, aparentemente, né? Ai, professora, não ri, bobinha, mas é isso. Aí depois que ele casa, a paz se estabelece e os feitores de armas levam a pior. O que nós vamos ter de teatro na Idade Média, depois daqui, vai ser no finalzinho, quando tem o humanismo, com Gil Vicente, os autos, que tem um tom mais religioso, as farsas, que tem um tom mais do dia a dia, então já vai haver uma variação em relação à ideia do teatro. Era muito forte essa questão da Igreja Católica, né? Também mais tarde, já no Renascimento, nós vamos ter o grande Shakespeare, que eu digo que ele é bem fora de época, né? Grandes peças como Hamlet, Romeu e Julieta e tudo mais. Vocês que estão estudando para alguma prova, como o Enem e tudo mais, tem muitas coisas que eles pedem sobre teatro, sobre essa questão do que é a composição, que vocês devem conhecer. Então, o teatro é um trabalho em equipe. Uma apresentação teatral é o produto de um esforço coletivo. Os atores, eles são responsáveis pela representação de um papel construído por um dramaturgo. Então, o dramaturgo é quem constrói a peça, é o autor do teatro. E em sua interpretação, eles fazem uso de diferentes recursos. Tem o figurino, né, que caracteriza a personagem, os gestos, as expressões corporais, as expressões faciais. Tudo isso, a própria maquiagem no teatro, ela é diferente. Uma coisa que vocês devem lembrar, que na Antiguidade Clássica, o teatro, eles usavam máscara, a tragédia
A tragédia, que era aquela face triste, chorona, e a comédia, que era alegre. E as mulheres, elas não representavam. Bom, então tem todo um trabalho de equipe. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem comigo sempre e até a próxima.